Análise Sense Impact Carbon Comp, uma bike em carbono que talvez possa ser a sua próxima escolha. Se você quer saber mais a respeito dessa bicicleta e se ela realmente vale a pena para o seu uso, fica conosco até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Agosto de 2023, a Sense traz, durante a feira Shimano Fest, alguns lançamentos, dentre elas, as novas cores da Impact Carbon Comp. Uma bike em carbono que promete entregar bastante qualidade, benefício intermediário, né? Afinal de contas, ela não é a mais cara da marca e te oferece bastante qualidade nos seus componentes. Quando a gente fala em bikes de carbono, fica sempre uma dúvida, né? Afinal de contas, a gente pode comprar uma bike mais de entrada, com componentes mais simples, e depois vir a fazer esse upgrade, ou desembolsar um pouco mais e já pegar uma bike em carbono, porém com os componentes mais completos, mais top de linha. O que a Sense faz é ter a Impact Carbon Comp em 3 variações, né? Sendo a Comp, o modelo que eu estou falando hoje, a intermediária, né, que fica no meio do caminho entre as outras duas. Então, para a gente entender, né, o que é essa bike, ela fica exatamente nessa posição. Ela está entre o que seria uma bike de entrada no carbono e a bike top de linha no carbono hardtail, né, galera? Então, para a gente entender só esse posicionamento. O que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter um desenvolvimento de um quadro com o carbono Mitsubishi M40, por padrão, que é o que a Sense tem utilizado. São fibras de carbono bem específicas, né? Afinal de contas, a Sense faz o desenvolvimento desse quadro de mais tempo. Ele é um projeto que tem data mais de 5 anos já e te oferece, então, uma robustez bem bacana. Afinal de contas, ela é uma bike que é bastante rígida, porém maleabilidade em alguns pontos, que é uma característica também do carbono. Então, aqui a gente está analisando um quadro que ele é muito bem montado. Recentemente, a Sense fez uma alteração na parte de entrada dos cabos, né? A gente tinha esses cabos entrando por dentro do guidão, num sistema de mesa integrada, e agora, em 2023, para 2024, a Sense lançou então a sua linha com os cabos passando por baixo da mesa, que tornou mais limpo o cockpit e com menos chance de problemas, principalmente por torção do cabo, né, que era um problema que a gente tinha tanto na linha Impact, né, de alumínio, quanto na linha Impact de carbono no passado. Então, para quem não sabe, né, o cabo entrando por dentro do movimento central dava um pouquinho de problema, então foi substituído isso no intuito, né, de fazer uma melhoria e, claro, né, tornar essa bike mais efetiva. Uma tradição que a Sense tem em relação às suas bikes está por conta da sua geometria. Afinal de contas, a Sense sempre focou em bikes mais racing, né, bikes mais agressivas, desde a sua linha Impact, desde as suas linhas de entrada também, né, abordando um pouco desse branding assim, dentro de modelos como a Faevo, Facomp e tudo mais. Que não perde nada aqui na nossa Impact Carbon Comp. Afinal de contas, ela vai ter um núcleo de caixa um pouco mais aberto e torna, para quem não sabe, né, mais fácil de transpor obstáculos, mesmo quando você está em baixa velocidade, e quando você está descendo, você tem uma vantagem que não sente que está voando por cima do guidão, não sente que está caindo, né, aquela descida mais inclinada que você faz. O ângulo do nosso seat tube, que é onde a gente vai ficar sentado, onde é o centro total do corpo do ciclista, gera a possibilidade de fazer mais força, né? Então ela é uma bike bastante ágil e bastante veloz, principalmente para retomadas, né? Então ela acaba distribuindo muito bem a energia. Já por conta da suspensão, nós vamos ter uma tradição que a Sense tem, né, de usar a RockShox. Aqui a gente vai ver uma RockShox Recon Silver RL com 100 mm de curso, sendo já com uma dianteira boost, né, galera? Então aquele eixo passante, né, de 15 mm na dianteira. Particularmente gosto muito dessa suspensão, acho ela bem macia e bem agradável, com uma boa leitura de terreno, sendo assim um produto bem efetivo no seu uso. Já por conta do grupo, nós temos uma escolha bem assertiva da Sense, utilizando aqui um grupo Shimano SLX 7100. A gente tem que entender aqui o que é a composição desse grupo, pois afinal de contas o nosso câmbio traseiro é um SLX, né, o câmbio GS 7100, que é aquele câmbio mais longo, porém com um cassete do seu irmão mais novo, né, o cassete aqui é do 6100 Deore. Então ele tem um câmbio SLX com o cassete Deore, porém com o escalonamento de 1051. Que é o escalonamento máximo mais alto que a Shimano utiliza. Essa medida, né, reduz um pouco o custo da bicicleta e aumenta um pouquinho o peso, tá, galera? Se nós estivéssemos falando de um cassete também, SLX, nós teríamos, claro, uma redução de peso na bicicleta total, porém um acréscimo de valor. O pé de vela aqui a gente está vendo, então, um pé de vela com coroa de 32 dentes, né, e com braço de 175 mm para tamanho M e L. Ela tem 170 mm para tamanho P. É uma modificação que a Sense faz, né, tornando o ângulo do pé de vela um pouco menor ou maior de acordo com o tamanho da bike, algo que é bem interessante, né, para afinal de contas a gente ter o corpo do ciclista mais bem ajustado em cima da bicicleta. Então a gente acaba tendo uma mescla onde o passador e o câmbio são da linha SLX, né,
porém alguns componentes são da linha Deore, né? Como é o caso desse pé de vela não seriado e no caso do nosso cassete, que é 6100. E nada perde qualidade, porém a gente sabe que as tecnologias do SLX são um pouquinho melhores, né, galera? Então é importante que a gente apontue esse fato, que essa troca pode acontecer sim, né? Você pode usar um grupo XT e usar componentes SLX ou Deore. E do contrário também, né? Por exemplo, um cassete XT instalado num Deore, né? Não faria muito sentido, mas é possível, afinal de contas existe compatibilidade de tecnologia. O que vai mudar são os recursos que ele te oferece e o seu peso, além, claro, do seu preço, né? Que daí sim a gente vai ter uma diferença. E talvez o ponto base aqui dessa bicicleta que deixa um pouquinho a desejar fica por conta do seu sistema de freio. A Sense envia, né, infelizmente, essa bike com um freio Shimano 4100 com manetes, né, maçanetas do 410. Vai ver, é um erro, tá, galera? Porque afinal essa bike aqui merecia um freio um pouco melhor. O freio é muito importante, principalmente numa mountain bike, né? E a gente precisa ter um bom poder de parada. Considerando os componentes, considerando o que ela oferece de quadro, caberia sim um freio um pouquinho melhor, pelo menos nessa bicicleta aqui, que é a bike intermediária da Sense em relação a carbono, né? Esse freio é um freio bom, porém é aquele freio mais antigo, né, com a maçaneta um pouquinho mais longa. Não tem o Reach Adjust, não tem aquele ajuste de servo wave, que é o recurso adicional que ele vai te oferecer na hora de fazer a frenagem. Então carece um pouquinho aí de um freio melhor nesta bike. Rotores aqui de 180 e 160 mm, na dianteira e na traseira, com um rotor RT66. Já com o sistema de Centerlock, né, que é o sistema de atravamento do nosso rotor no nosso cubo, tornando mais efetivo o funcionamento, porém também não são rotores específicos de um pouquinho mais de qualidade, né? A gente sabe que a Shimano acerta muito a mão em seus freios e tem rotores melhores, inclusive nesse ponto também. Como eu falei, na dianteira nós temos um eixo boost, né, de eixo passante, na traseira também. Então aqui a gente vai ver um cubo Shimano MT410B, que é o modelo com 148 mm de tamanho, mais espesso, né, então aquele eixo um pouquinho mais largo, que vão estar conectados a aros da marca Sentec. A Sense, né, tem a Sentec como uma subempresa que envia componentes, né, para venda. Você pode fazer aquisição e utiliza nas suas bicicletas também. Então aqui a gente tem aros da Sentec mesmo, né? Que estão fechando com pneus Michelin Force XC 29 por 2.25. O Force XC é um pneu que tem bastante rolagem, né? Um pneu que gira muito bem, gira muito solto e te dá assim um bom grip, né? O pneu é um ponto muito particular, né? Você pode fazer a troca do pneu e trocar completamente a pilotagem da sua bike. E isso é uma escolha que você faz na hora de fazer a troca, né? Eu sempre falo que se você quiser fazer algum upgrade, e um upgrade barato é a troca dos pneus, afinal de contas não é tão difícil de ser realizado, e é um ponto que eu acho que faz toda a diferença na pilotagem. Temos um vídeo, inclusive, né, que tá aparecendo um cardzinho aqui para vocês no canto, onde a gente fala de upgrades que você pode fazer na sua bicicleta. Pesando cerca de 12,5 kg, né, a nossa Sense Impact Carbon Comp, ela é produzida em duas cores e ela vai vir com componentes, como eu citei, da marca Sentec. Como é o caso do guidão Sentec, né, que tem 750 mm de tamanho, um guidão um pouquinho mais largo, que está integrado a essa mesa que eu já citei, né, com um canote também da linha Sentec, né, que é o que a empresa sempre envia. Bom, podemos fazer uma análise bem completa sobre essa bike, a gente conseguiu olhar todos os componentes e agora a gente chega no ponto crucial. Quanto que custa uma Sense Impact Carbon Comp? Hoje, né, segundo o site da Sense, estamos em outubro já de 2023, ela está sendo comercializada por R$ 15.990. Frente à sua irmã mais nova, né, que gira na casa dos 13, e a sua irmã mais velha, que já gira na casa dos 24, ela vale bastante a pena, pois afinal de contas ela tem bons componentes e ela está entre exatamente aquilo que eu falei do questão de ser uma bike intermediária. Claro que, né, precisamos ressalvar alguns pontos, afinal de contas, se a gente olhar, como eu citei, parte de freios, a parte de componentes, tem algumas coisas que a gente pode melhorar nessa bike e o seu peso total. Afinal de contas, ela é um pouquinho pesada para uma bike de carbono. Porém, se você é aquele ciclista que precisa de um equipamento, mas não quer ter um desembolso tão grande de valor, ela vale muito a pena. Você pode fazer a aquisição desse produto. Conforme for utilizando e for gerando desgaste, você pode vir a fazer alguns upgrades, tornando ela uma bike mais efetiva. Afinal de contas, a alma dela, né, o seu quadro, é um quadro muito bom e um quadro muito bem desenvolvido. Depois, claro, né, aí você pode fazer seus ajustes de acordo com a sua necessidade. Lembrando sempre, né, que se você quiser fazer a aquisição de uma Sense Impact Carbon Comp, você conta com o nosso apoio aqui da escola. Exatamente, a gente tem um canal de vendas direto através do nosso patrocinador, que é a Bernat Bike, que trabalha, né, com um mundo enorme de bicicletas da Sense, tem todos os modelos da Sense, também trabalha com outras linhas como Oreo, Absolute, e para quem é inscrito aqui do canal, a gente tem uma condição super especial. Basta entrar em contato com nós através do nosso Instagram ou através dos comentários aqui do YouTube e a gente vai acionar vocês. A gente
tem uma equipe que está pronta para dar um auxílio. Então, se você tem dúvida na hora de comprar sua bicicleta, seja ela uma bike de carbono, ou seja ela uma bike de entrada, você pode contar com o nosso apoio. Entre em contato conosco que a gente vai ter todo o prazer em estar auxiliando vocês na hora de fazer essa escolha. E aí, o que vocês acharam da Sense Impact Carbon Comp? Ela é uma bike que realmente vale a pena? A Sense está acertando a mão em ter mais uma bike de carbono na sua linha? Deixe aqui nos comentários que é algo que a gente gostaria de saber e é muito importante para nós também. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.